Pronto. Nós estamos já, né? Passamos da metade da nossa jornada, hoje é o 22º dia, e o título, né, do trecho do livro que nós vamos estudar hoje é Que mudanças podemos esperar? Nós já tivemos alguns testemunhos aí, né, de operações, né, graças do Espírito Santo, mas nós temos que focar em nossa experiência pessoal, né? E com relação a mudanças, eu não me refiro apenas a testemunhos, a milagres, eu estou falando da nossa experiência pessoal, do nosso coração, da nossa mente. Será que nós estamos nos tornando assim mais semelhantes a Jesus? Ontem nós tivemos a Santa Ceia aqui na Igreja de Vila São Jorge, né? E eu senti assim uma experiência que há muito tempo a gente não sentia, sabe, de uma presença poderosa do Espírito Santo atuando, né, na igreja. Então você começa a desenvolver a sensibilidade espiritual. À medida que você vai convivendo, que você vai experimentando, o Espírito Santo vai se manifestando na sua vida. E você passa a ter uma percepção mais fina, né, uma sintonia mais fina das coisas espirituais. Então, que mudanças nós podemos esperar em nossa vida pessoal, né? E aqui o livro faz duas perguntas. Que vantagem obtemos mediante uma vida cheia do Espírito Santo? Né? Como que isto modifica a nossa realidade, a nossa percepção? Veja bem, não é o mundo que se modifica, não são as circunstâncias ao nosso redor que modificam. Na verdade, é você que é transformado e a sua percepção do mundo também é mudada. Agora, o que nós perdemos quando não não oramos pelo Espírito Santo? Quando nós não temos essa preocupação, né, de achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, eu aceitei Jesus, me batizei, estou na igreja, estou firme, né? Estou crendo, mas o que a gente perde quando nós não buscamos essa presença, né? A presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que o livro traz são as consequências de um cristianismo que experimenta a ausência do poder e da presença do Espírito Santo. Vocês acham que é possível ser cristão sem a presença do Espírito Santo? Sim, mas, como diz aqui na Bahia, cristão meia boca. Cristão meia boca, é isso mesmo, Val, né? Nesta condição, o indivíduo não está salvo, né? Romanos capítulo 8, versos 6 a 8, né, e Apocalipse 3, 16, fala que o cristão morno, né, que está dividido entre a vida secular e a vida religiosa, ele está correndo um grave perigo, né? Correndo um grave perigo de perder a salvação. O livro diz que o amor de Deus também não está presente no coração dessa pessoa. O indivíduo é completamente dependente do amor humano. Os desejos da carne permanecem, né? Gálatas 5,16. É isso, irmãos. Como eu já mencionei em uma outra ocasião, se o Espírito Santo não nos transformar, não tem como você se tornar um cristão espiritual. Você não tem como colocar remendo, né, de pano novo numa roupa velha. Né? Você não vai conseguir consertar as coisas. Então, somente a presença do Espírito Santo. E Deus estabeleceu dessa forma porque Ele quer participar da sua vida e quer que você perceba a presença de Deus e viva na presença de Deus. Esse é o objetivo. Então, sozinho, você não vai a lugar nenhum. Né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, o indivíduo que não busca, a pessoa que não busca pela oração, pela comunhão, a presença do Espírito Santo, ele permanece numa vida natural, né, do ser humano natural. O pecado também permanece, porque a pessoa perde a sensibilidade, né, de discernir as coisas espirituais e também o pecado.
A pessoa não sente mais tristeza, nem assim, repulsa pelo pecado. A pessoa não é fortalecida com o poder, segundo as riquezas da glória de Deus. Cristo não habita na pessoa. A pessoa não recebe o poder para testemunhar sobre Cristo, né? Hebreus 1:18. A pessoa atua de maneira humana, causando rivalidades e tensões, né? Então, quando o Espírito Santo não abranda o nosso coração, a nossa natureza irascível, a nossa natureza carnal, acaba se expressando através das nossas palavras. Bom, em geral, o indivíduo tem dificuldade de ser corrigido, né? A sua vida de oração provavelmente é inadequada, e a pessoa tem apenas habilidades humanas, né, para lidar com as questões espirituais, como perdoar, né, como não guardar rancor nem ressentimento. O cristianismo carnal faz com que o homem haja no seu estado natural, como eu mencionei, né? Suas ações podem até soar como espirituais, mas ele vive a acreditar nas suas próprias forças e capacidades. E isso, às vezes, até por falta de conhecimento, né? A pessoa quer ser um bom cristão, ela se esforça para ser um bom cristão, mas ela não tem poder espiritual em si mesma, né, para dominar a sua natureza pecaminosa, né? Lembra-se Gálatas capítulo 5? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, você pode ter momentos, né, de um cristianismo espiritual, mas isso não é uma constante na vida, né? A pessoa não consegue manter essa espiritualidade. E quando eu falo disso, não estou falando de um comportamento perfeito, não estou falando assim daquela pessoa que alguns chamam de santarrão, né? Que vive com a Bíblia debaixo do braço né, falando só dessas coisas. Eu estou falando de uma expressão através da sua natureza, né, de quem você é. As suas palavras, as suas ações vão refletir um cristianismo carnal ou um cristianismo espiritual, né? Bom, o cristão espiritual experimenta a plenitude de Deus. E o que significa experimentar a plenitude de Deus, né? Significa que Deus habita no coração do indivíduo, né? Jesus disse em João, capítulo 15, ou melhor, 15, ele diz assim: olha, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em mim, eu e o Pai viremos para ti e faremos em ti morada, né? Então, Deus não quer só ser informado do que acontece na sua vida. Ele quer participar com você, ele quer sentir o que você sente, ele quer viver com você. É uma coisa assim muito misteriosa, muito mística, né? O fato de Deus habitar em nosso coração, né? Nós sermos templo do Espírito Santo. Então, o desejo de Deus é compartilhar com você cada minuto, cada segundo da sua vida, né? E esta presença divina, é claro, que ela traz bênçãos. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 3, versos 16 a 21. O cristão espiritual experimenta a plenitude de Deus, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Paulo reafirma aqui, né? João falou lá no capítulo 16, né? E Paulo fala aqui no capítulo 3 de Efésios que Cristo habita em nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. No final das contas, né, a presença do Espírito Santo em nossa vida vai nos levar a desenvolver a natureza de Cristo. E qual que é a natureza de Cristo?
é a natureza amorosa. Uma natureza amorosa, que vai abrandar toda a expressão da carne, né? Ira, contenda, ressentimento e tudo isso que afasta, né, as pessoas. E esse amor é o amor que excede todo o entendimento, ou seja, vai além da nossa compreensão, né? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus não significa que você vai adquirir poder, né, para curar, para fazer revelações, né, para falar em línguas. Não, a plenitude de Deus vai te tornar semelhante a Cristo, com uma natureza amorosa, que vai amar até as pessoas que te perseguem, as pessoas que te prejudicam, as pessoas que, né, que são injustas com você. Por quê? Porque o seu coração vai estar purificado, né, de toda essa natureza carnal, sobre a qual muitas pessoas, e a grande maioria, né, está escravizada em seus atos, seus sentimentos. Ele continua dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Então, para nós alcançarmos, né, esta plenitude, nós precisamos experimentar constantemente a presença do Espírito Santo. Isso não tem a ver com sentimento, com manifestações especiais de poder, com milagres, né? É uma convivência, né? É você conviver com a pessoa do Espírito Santo, assim como você convive com a sua família. Diariamente você não toma ali o de jejum, você não almoça, você não está ali conversando ou atuando de alguma forma, né, com seus familiares, interagindo. Então, o Espírito Santo também, ele quer interagir com você. Mas só que você tem que educar a sua mente. Por quê? Porque o Espírito Santo é invisível. Né? Você não vê. Né? Jesus disse assim, ó, aqui todo aquele que nasce do Espírito é como o vento. Né? Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sente. Né? Você sente a presença do vento. Você não vê o ar em movimento, mas você sente os efeitos, né, do movimento desse ar. Então, assim também é o Espírito Santo. Você não vê, você não tem assim uma figura física, mas você experimenta essa presença de muitas formas. Um outro aspecto que eu acho também fundamental que o livro vem trazendo sobre o cristianismo espiritual, o cristianismo carnal, é o modelo e a referência que você apresenta para os seus filhos. Né? Então, como é que é vivida a religião no lar? Muitas vezes as pessoas pensam que abrir a liçãozinha das crianças, estudar com ela, fazer uma oraçãozinha curta, né? Como elas estão habituadas, e você está formando a espiritualidade dos seus filhos. Né? Isso é engano. Né? Em Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4, existe o que os hebreus chamam de Shema. O Shema é uma expressão, uma exortação de Deus ao povo, dizendo assim, olha, ouve Israel, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o seu coração, né? E isto vai se refletir na sua vida. Se você honrar a sua amizade com Deus, o seu companheirismo com Deus, é óbvio que as pessoas vão perceber que você é um servo, uma serva de Deus. Os teus filhos estão olhando a tua religião. Você é uma referência para os teus filhos, para os jovens da igreja, né? E a razão pela qual muitas vezes, né, nós perdemos os nossos jovens é porque vivemos um cristianismo carnal. A gente fala do amor de Jesus, a gente fala de Jesus, mas na hora que nós temos uma crise para lidar com ela, seja com os irmãos da igreja, os irmãos da fé, a gente age como cristão carnal.
né? A gente briga, a gente luta, a gente ofende, fala palavras duras e tudo mais, e isto, né, está sendo observado. Você não percebe muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a adrenalina vem e você acaba tendo uma reação, né, que você não gostaria. Como Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer está sempre presente. Tá? E isto é uma referência para os nossos jovens. E depois, seu filho chega lá com 15, 16, 18 anos, ele não quer mais a religião. Por quê? Não é por sua causa especificamente, mas por causa de todos os cristãos carnais que estão na igreja, que não vivem aquilo que pregam, né? E isto, né, é uma coisa cíclica, porque se as nossas crianças, os nossos jovens, não aprenderem a viver uma religião genuína, sincera, claro, sendo educados e formados por nós, eles vão crescer como um cristianismo carnal, e isso vai ser o natural para eles. Né? Quando Jesus fala assim, olha, você pensa que você é rico, que você não tem falta de nada, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu, né? Ele está falando de um cristianismo carnal, né? E é uma realidade, ele está constatando uma realidade, né? Então, não é que isto vai acontecer, isso está acontecendo. E é por isso que nós vemos muitas modificações na igreja hoje. Aqueles que são cristãos mais antigos percebem as mudanças, né, no comportamento, nas músicas, nas roupas, né? E muitos outros hábitos, né? Não vou citar aqui nenhum hábito específico, mas você percebe que nós modificamos o estilo de vida adventista. Está bem modificado, né? Por quê? Talvez porque nós vivemos durante um período prolongado, né, um cristianismo carnal, sem a presença do Espírito Santo, né? E os nossos jovens, as nossas crianças, né, acabaram aprendendo esse estilo de vida. Muito bem. Ellen White, né, ela pega assim bem pesado, né, nas suas declarações aqui, citadas no livro pelo autor, e eu vou extrair uma declaração dela que diz assim: os cristãos com o coração dividido, né, isso está na página 63 do livro, né? Os cristãos com o coração dividido são piores do que os infiéis. Palavras dela, né? Pois as suas palavras enganosas e a falta de entrega levam muitos a extraviarem-se. Os infiéis mostram a sua bandeira, mostram a sua cara do jeito que eles são, logo de cara, não tem o que, né, esconder. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem é bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Que tristeza, né? A gente, além de nos prejudicarmos no nosso progresso espiritual, nós nos tornamos também instrumentos de Satanás. E não vai longe, gente, não vai longe. Se vocês acham que isso é uma coisa assim difícil de entender ou de aceitar, né, que você pode ser um cristão carnal, você olha, por exemplo, de Pedro. Né? Pedro, quando Jesus perguntou assim, olha, quem que o povo diz que eu sou? Eu sei que é João Batista, que é Elias, que é isso e aquilo. E aí Jesus se volta para os discípulos. E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedro disparou logo, né? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente Jesus o elogiou, dizendo, muito bem, Simão, filho de Jonas, né? Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Quem que revelou isso para ele? O Espírito Santo. Está dizendo, olha, você foi movido pelo Espírito Santo. Né? Jesus elogiou a atitude de Pedro, né? Mas no momento seguinte, Jesus começou a falar assim, olha, é o seguinte, eu vou ter que ser, você entrega aos líderes judeus e vou ser martirizado, né? Vou morrer. E aí, na história, Pedro puxa Jesus de lado, assim, pega Jesus pelo braço, né? Tira Jesus do meio dos discípulos e fala assim, não, senhor, não é assim. O senhor não conhece a Bíblia?
O senhor não conhece a Bíblia? O senhor vai ser rei, né? O Messias é o rei, é o libertador, que vai levar Israel a ser a grande nação. O que Jesus falou para Pedro? Arreda, Satanás, né? Porque você está cogitando das coisas da carne e não do Espírito. Você vê, no momento, Pedro é elogiado porque foi usado pelo Espírito Santo. No outro momento, né, Jesus repreende Pedro porque ele teve uma atitude carnal. O seu pensamento passou das coisas espirituais para as coisas temporais e carnais. É assim que funciona, né? Infelizmente, né, enquanto nós estamos nesse mundo, nós teremos esses deslizes, mas o importante é que você mantenha a sua comunhão com Deus. Jesus não desqualificou Pedro como apóstolo, embora ele tenha tido uma atitude, né, errada, porque é uma luta diária, é uma luta constante, e nós temos que buscar essa presença, esse poder. É isso que tem que fazer. Por quê? Porque uma vez que você entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo, o resto ele fará. E isto é a única maneira de você ensinar o seu filho, a sua filha, a ser uma pessoa espiritual. Com certeza você ensinou os seus filhos a orarem, mas você ensinou eles a buscarem o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, desejarem esta comunhão com Deus? Às vezes a gente pensa que isso acontece automaticamente, mas não existe isso. As crianças precisam ser orientadas, precisam ser educadas, informadas, né, e treinadas na experiência espiritual, principalmente através do seu exemplo. Ellen White volta a falar aqui dizendo assim, ó, ensine aos vossos filhos que eles têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo, que Cristo ache em vós a sua mão auxiliadora, você ser um cooperador, uma cooperadora de Deus, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração, podem adquirir uma experiência que faça do vosso ministério em prol dos vossos filhos um perfeito êxito, né? Então, é a revelação que está dizendo isso, não sou eu. Né? Ele está dizendo que se você ensinar o seu filho a buscar o batismo diário do Espírito Santo, que você apresenta a pessoa do Espírito Santo para os seus filhos, né? Você, pela oração sincera e genuína, vai alcançar o êxito na educação dos seus filhos. Porque se eles aprenderem, como você, a entregar a sua vida nas mãos do Espírito Santo, você não terá com que se preocupar com o presente, nem com o futuro, né, dos seus filhos. Que crianças maravilhosas terão os pais quando os seus filhos também se entregarem diariamente a Jesus e chamam pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Nós não só temos uma grande responsabilidade em prover para nós mesmos uma experiência eficaz, como também ajudar as nossas crianças, os nossos jovens a buscarem a mesma experiência. Se houver um movimento coletivo pela busca do Espírito Santo, o que vocês acham que vai acontecer? O reavivamento. O reavivamento. E vocês sabem que é o reavivamento da igreja que vai provocar o desencadeamento da crise final, né? O diabo não vai perseguir a igreja enquanto a igreja não se mover na direção de ganhar o mundo. Enquanto nós estivermos limitados a um cristianismo carnal, né, e não sermos instrumentos nas mãos de Deus para levar o evangelho às pessoas, tudo vai permanecer como está. Você vai continuando na sua igreja, você vai continuando na sua vida, né? Tudo vai estar normal. Por quê? Porque nós não causamos efeito na sociedade. A igreja não tem uma presença que modifique a realidade. Enquanto isso não acontecer, tudo vai permanecer como está. Agora, quando a igreja, pela busca do Espírito Santo, experimentar o verdadeiro reavivamento, assim, aí sim haverá uma revolução. E quando a igreja estiver pregando com poder, né, revestida do Espírito Santo, aí o diabo vai se incomodar e aí o fim, né, vai ser provocado, como nós, né, conhecemos nas profecias. Então, tudo começa onde? No seu coração. Tudo começa no seu coração.
A grande revolução da igreja começa no seu coração. E à medida que Amém. você experimenta a presença e o poder do Espírito Santo, você vai educar os seus filhos, você vai dar o exemplo para os seus filhos e para as crianças, para os jovens da igreja, do que é um cristianismo espiritual. Porque o cristianismo carnal, eles já conhecem, já estão acostumados, né? O que nós temos que fazer agora é mudar essa realidade. Mas não é mudar o outro, não é criticando o outro, não é criticando os defeitos do outro, do ancião, do pastor, do diácono, né? da diretora do, sei lá, da ASE. Não é assim. Você modifica o mundo de dentro para fora. Primeiro você, primeiro a sua experiência pessoal. E quando você for transformado pelo Espírito, você não vai sentir vontade de criticar ninguém. Você não vai sentir vontade de acusar ninguém. Pelo contrário, né? Você vai amar as pessoas como Cristo nos ama. Porque ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? E nisto as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos. Lembre-se, Amém. o resultado da operação do Espírito Santo na sua vida é o desenvolvimento da semelhança com Cristo, ou seja, a natureza espiritual, que é sinônimo da natureza amorosa. Que Deus nos abençoe para que nós possamos crescer nessa experiência pessoal e sermos exemplos, modelos, para que outras pessoas também encontrem esse caminho. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. 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 Amém.